Doenças causadas por eumintos em humanos. Meu nome é Larissa Giron, eu sou bolsista do PIB de Biologia da UFJF e o programa tem como finalidade auxiliar a formação inicial de professores. E esse é um projeto de videoaulas para o Enem. Vamos começar falando o que são eumintos. Os eumintos são um grupo parafilético, ou seja, não possuem descendente em comum, e eles são divididos em dois grandes grupos: os vermes de corpos cilíndricos, que são os neumatomintos, e os vermes de corpos achatados, que são os plateumintos. Eles podem ser parasitas de nós, seres humanos, e podem ser encontrados em várias partes do nosso corpo, com sintomas bem parecidos. A primeira doença que a gente vai ver é a teníase. Ela pode ser causada pela tênia solium, do porco, ou pela tênia saginata, do boi. E a gente se contamina com essa doença quando a gente consome carne crua ou mal passada desses animais. E elas vão conter esse cisto. Como que é o ciclo dessa doença? A gente ingere a carne do boi ou do porco contaminada na forma de cisto. No nosso organismo, esses cistos vai ser liberado na forma de escólex. E esses cólicos vai ter ventosas, ó, essas aqui. E essas ventosas vão se fixar na nossa parede intestinal e vão sofrer a reprodução. Como que é a reprodução? A tênia é dividida em várias proglotes. As duas últimas vão sofrer uma autofecundação e vão gerar milhares de ovos que vão ser eliminados pelas fezes, contaminando o ambiente. O porco e o boi, eles vão acabar entrando em contato com esses ovos que vão estar soltos no ambiente, né? E aí no organismo deles vai ter um processo diferente do que no nosso. O ovo, ele vai ser liberado na forma de uma larva oncosfera e ela vai começar a perfurar o intestino, chegar na corrente sanguínea e ir até a musculatura do animal. Lá na musculatura, ela vai se alojar na forma de um cisto. E aí, quando uma outra pessoa consumir essa carne com cisto, ela vai se contaminar também. Quais são os sintomas dessa doença? Diarreia, febre, dores abdominais, cansaço e outros sintomas. E a principal profilaxia é o bom cozimento da carne, para que a gente não entre em contato com o cisto. Então, mesmo que a carne tenha o cisto e a gente tenha um bom cozimento dela, eles acabam morrendo durante esse processo. Cisticercose. A cisticercose é uma alteração do ciclo reprodutivo da tênia solium, só da solium, e ocorre quando a proglote e os ovos são ingeridos diretamente pela pessoa. Então, nesse caso, em vez de a gente ingerir o cisto, a gente acaba ingerindo diretamente o ovo. E aí, o que deveria acontecer no organismo do boi e do porco, vai acontecer no nosso organismo. Então, a gente ingere o ovo, ele vai liberar a larva oncosfera, ela vai começar a perfurar a nossa mucosa intestinal, vai chegar na nossa corrente sanguínea e vai se alojar em vários órgãos do nosso corpo. Dependendo do órgão que ela vai se alojar, a gente vai ter sintomas diferentes. Por exemplo, se ela se aloja no sistema nervoso, ela pode causar epilepsia, hipertensão e cefaleia. Agora, se ela se aloja no cérebro, ela pode causar convulsão, epilepsia, distúrbio de comportamento e hidrocefalia. A profilaxia, ela consiste no saneamento básico e higiene, né? Porque a gente não vai estar pegando essa doença consumindo a carne em si. É pelo ovo, que vai estar em ambientes contaminados. Então, por isso, saneamento básico e higiene. A ascaridíase, ela é causada pela Ascaris lumbricoides, conhecida popularmente como lombriga. A contaminação é direta pelo consumo dos ovos desse parasita. Como que é o ciclo da ascaridíase? A gente ingere os ovos e aí dentro do nosso organismo eles vão eclodir e vão invadir a nossa mucosa intestinal, chegando na nossa circulação sanguínea e indo até o pulmão. Do pulmão elas vão para os alvéolos, dos alvéolos para os brônquios. Nos brônquios eles vão subir na árvore brônquia, chegando na garganta. Quando ela chega na garganta, a gente acaba engolindo ela novamente e aí elas vão para o nosso intestino. Lá, eles vão se desenvolver vermes adultos que vão reproduzir e liberar os ovos. Esses ovos são eliminados pelas fezes, contaminando o ambiente. A reprodução dela pode gerar milhares de ovos. E algumas vezes, algumas pessoas têm milhares de larvas dentro do seu organismo.
e aí vai ser necessário até cirurgia para fazer a remoção delas do nosso organismo. Os principais sintomas são dores abdominais, falta de apetite, náusea, vômito, cólica, tosse e irritação na garganta. O tratamento é por uso de medicamentos e a profilaxia é a higiene e o saneamento básico, para que a gente não tenha contato com os ovos desse parasita. Uma curiosidade é que quando a pessoa está com muita lombriga dentro da barriga, elas vão querer sair do nosso organismo. E elas podem fazer isso pela boca, pelo nariz e pela orelha. Bem nojento, né? Toma cuidado para a gente não pegar essa doença. Ancilostomíase. Ela é causada pelo Ancylostoma duodenale e eles possuem essas estruturas cortantes na extremidade anterior do corpo ao redor da boca. E essa extremidade é usada para ferir a parede intestinal, para sugar nutriente e vai causar uma hemorragia. Essa hemorragia, ela vai deixar a pessoa meio anêmica e ela vai ficar amarelada. Por isso que essa doença também é conhecida como amarelão. A transmissão é pelo contato direto da larva com a pele humana. Então, isso acontece quando a gente anda descalço ou a gente senta em solo contaminado por esses parasitas. Como que é o ciclo dessa doença? A larva entra pelo pé, pela mão, depende de como a gente vai estar sentado no local contaminado, passa pela corrente sanguínea e chega até o pulmão. Dos pulmões eles vão para os alvéolos, os brônquios, a gente tosse e leva esses parasitas para a garganta. A gente já viu um ciclo parecido, né? O do amarelão é bem parecido. Quando dá na nossa garganta, a gente engole, essas larvas vão para o intestino, onde viram vermes adultos, se acoplam na parede do intestino delgado e vão realizar a reprodução. Os ovos eles vão ser liberados nas fezes e voltam a contaminar o ambiente. Os sintomas que podem surgir é coceira, no local onde aquele parasita entrou, perda de peso, lesão pulmonar e a coloração amarelada, que é característica dessa doença. Assim como na ascaridíase, a prevenção é por saneamento básico, para que a gente não entre em contato. No entanto, essas larvas se desenvolvem no solo e penetram na pele. A gente não deve andar descalço, sempre calçado. Esquistossomose. Essa doença é causada pelo Schistosoma monzoni e é popularmente conhecida como barriga d'água. A doença ela é transmitida quando a gente entra em contato com um parasita, que tem como vetor intermediário o caramujo plasmodium. O hospedeiro intermediário, eles vão se alojar ali dentro. Geralmente a gente é encontrado em lagoas e lagos, onde as águas são relativamente paradas e sujeita a receber esgoto sem tratamento, então pode ser encontrado nessas regiões. O ciclo. O caramujo, ele libera as larvas na forma de cercária. Essa cercária penetra a nossa pele e aí dentro do nosso organismo, ela vai para a forma de esquistossoma. Na forma de esquistossoma, ela vai para a região abdominal e ela vai se alojar na circulação sanguínea dos órgãos daquela região, fazendo a reprodução ali. É bem interessante dessa reprodução é que o macho, ele tem uma forma estrutural diferente da fêmea. Então aqui, do lado de fora a gente tem o macho e do lado de dentro a gente vê a fêmea, como se ela tivesse aclopada ali dentro do macho para fazer a reprodução. Os ovos, eles vão ser liberados nas fezes e vão contaminar o ambiente. Quando esses ovos se acumulam no organismo da pessoa, vai ter o inchaço da região abdominal e por isso que a doença leva o nome de barriga d'água. Quando liberado nas fezes, os ovos viram miracídios e penetram os caramujos. Os sintomas principais: febre, dor de cabeça, dor de barriga, dor muscular, diarreia e o aumento do volume abdominal. A profilaxia principal é o controle do hospedeiro intermediário. Isso também é o saneamento básico das áreas onde a gente encontra esse caramujo, Filariose ou elefantíase. É causada pela Völkeria bancrofti e é transmitida pela picada do mosquito Culex, da fêmea do mosquito, tá? Como que é o ciclo dessa doença? A fêmea do mosquito palha, ela pica o ser humano
E no organismo, essas larvas vão para os vasos linfáticos e acaba obstruindo os vasos linfáticos e causando um inchaço daquela região. Os líquidos vão se reter ali e vai ficar inchado, vai ficar grande aquela região. Ali no próprio vaso linfático vai acontecer a reprodução e os ovos são levados para a corrente sanguínea. Quando um mosquito que não possui essa doença pica a pessoa infectada, ele acaba levando para o organismo dele esses ovos. Lá dentro do mosquito, o ovo ele vai se desenvolver até chegar na boca e vai infectar uma outra pessoa. O principal sintoma é febre elevada, dor de cabeça, dor muscular, coceira pelo corpo, aumento dos glândulos linfáticos e inchaço na região da picada. Geralmente é na região da perna, porque esse mosquito não voa muito alto, então ele fica ali na região da perna e é mais fácil de ser encontrada essa doença. A profilaxia é pelo combate ao vetor. Oxiurus, enteróbios vermiculares, e ocorre pela ingestão direta ou indireta dos ovos dessa doença. É quando você leva à boca algum objeto contaminado pelos ovos. Como que é o ciclo dessa doença? A pessoa ingere esses ovos e aí o verme ele vai lá para o seco, onde vai acontecer a reprodução. Após a reprodução, o macho já vai ser eliminado pelas fezes. E aí, durante a noite, a fêmea ela vai lá para a região anal. Na região anal, ela vai depositar os ovos. E aí, quando ela deposita esses ovos, a gente acaba sentindo uma coceira ali no ânus. E aí, quando a gente coça, a gente acaba contaminando a roupa que a gente tá, a roupa de cama, né? Porque geralmente acontece à noite. A gente também pode infectar nossas mãos. E aí, se alguém vai arrumar aquela cama, pegar a roupa que você estava usando para lavar, pode acabar contaminando todo aquele ambiente e transmitindo essa doença para outra pessoa. Quais são os sintomas dessa doença? Coceira anal, dor de barriga, vômito, diarreia, enjoo, cólica intestinal e sangue nas fezes. O tratamento é pelo uso de vermífugos e a profilaxia é a higiene, né? Lavar bem as mãos. Bicho geográfico. Essa doença é causada pelo Ancylostoma brasiliensis e eles são parasitas de intestino de cães e gatos. A contaminação é pelo contato direto da larva com a pele. Quando a gente está em contato com essas fezes de cães e gatos, né? Como que é o ciclo dessa doença? Os ovos dos parasitas estão presentes nas fezes dos cães e gatos. E aí, quando eles defecam, aquela região fica quente e úmida. E aí, eclode os ovos e as larvas saem. A larva, ela penetra na nossa pele. Só que como a gente não é hospedeiro dessa doença, ela só fica entre a nossa derme e a nossa epiderme. Ela não consegue chegar até a nossa circulação sanguínea. Elas ficam ali presas e é chamada de bicho geográfico porque ela forma esses desenhos aqui na pele, parecido com um mapa. O tratamento é feito pelo uso de medicamento que vai acabar expelindo esse verme do nosso corpo. E os cuidados principais é não andar descalço em locais que não tem o saneamento básico e pode conter fezes de cães e gatos. Agora a gente vai ver algumas questões do Enem sobre eumintíases. Vamos ler a primeira. Uma idosa residente de uma cidade do interior do país foi levada a um hospital pela sua neta. Ao examiná-la, o médico verificou que a senhora apresentava um quadro crônico de edema linfático nos membros inferiores e nos seios, concluindo ser um caso de elefantíase ou filariose linfática. Preocupada com a possibilidade de adquirir a mesma doença, a neta perguntou ao médico como era possível se prevenir. Qual foi a orientação dada à jovem pelo médico? Então vamos lembrar, elefantíase, picada do mosquito, vai obstruir nossos vasos linfáticos, vai causar um inchaço. Então ela quer saber como ela não pega essa doença. Vamos ler, alternativa A, usar repelente e tela em janela, já que a doença é transmitida por mosquito. Certíssima essa. Vamos continuar vendo. Letra B, evitar nadar em rios, lagos e lagoas da região, já que a doença é transmitida pela água contaminada. Não,
A gente já sabe, a doença é transmitida pela picada do mosquito. Letra C. Evitar contato com animais de zoológicos, uma vez que se trata de uma zoonose vinculada por grandes mamíferos. Também não é por grandes mamíferos, nem é mamífero. Letra D. Realizar exames médicos periódicos para detectar precocemente a doença, já que se trata de uma enfermidade hereditária. Não é hereditária, tá? Não é uma doença hereditária. Letra E. Manter uma dieta balanceada e prática regular de atividades físicas, uma vez que a doença está associada ao sedentarismo. Não está associada ao sedentarismo. Qualquer pessoa pode pegar essa doença caso tenha sido picada pelo mosquito. Então, a correta vai ser a letra A, usar repelentes e telas em janelas, já que a doença é transmitida pelo mosquito. Exatamente, essa é a profilaxia da elefantíase. Próxima questão. Dupla humilhação dessas lombrigas. Humilhação de confessá-las à doutora Alessandre. Sério? Perante irmãos que se divertem com a tua fauna intestinal em perversas indagações. Você vai ao circo assim mesmo? Vai levando suas lombrigas? Elas também pagam entrada se não podem ver o espetáculo? E se, ouvindo lá de dentro as gambarolhas do palhaço, vão querer sair pra fora, hein? Como é que você se arranja? O que é pior? Mínimo verme. 15 centímetros modestos. Não mais, vermezinho idiota. Enquanto Zé, rival na escola, na queda de braço em tudo, se gabando, mostra no vidro novelo comprovador de seu justo gabo orgulhoso. Ele expeliu, entre os e as, de agudo pasmo familiar, formidável tena porcina, a solitária de 3 metros. O texto de Carlos Drummond de Andrade aborda duas parasitoses intestinais que podem afetar a saúde humana. Com relação às tênias, mais especificamente a tênia sóleo, considera-se que elas podem parasitar o homem na ocasião em que ele come carne de... Vamos lembrar, a tênia sóleo tem 2 tipos. A tênia tem 2 tipos, a sóleo e a saginata. A sóleo é a do porco e a saginata é a do boi. Então vamos ler as alternativas. A. Peixe mal assado. Não é. Letra B. Frango mal assado. Também não é. Letra C. Porco mal assado. Tá pedindo a da sóleo. A da sóleo realmente é o porco. Letra D. Boi mal assada. A do boi é a tênia saginata, né? Se tivesse pedindo a saginata, seria a letra D do boi. Mas ele tá pedindo a sóleo, que é a do porco. E a letra E, carneiro mal assada. Não. Essa foi tranquila. A letra C, a do porco. Porco mal assada. Última questãozinha. Conhecer o mecanismo de transmissão e disseminação de uma dada enfermidade é de muita importância para fundamentar medidas mais efetivas para o controle da doença. A esquistossomose monzônica, uma doença infecciosa parasitária, é um problema de saúde pública no Brasil. Sua apresentação clínica varia desde a forma assintomática até aquela extremamente grave. O diagnóstico e o tratamento são relativamente simples, mas a erradiação só é possível com medidas que interrompam o ciclo de vida do parasita. Qual é o parasita? O caramujo, né? Plasmobídeo. Com base na informação do texto, avalie qual das propostas seguintes será eficaz no controle da esquistossomose monzônica e na manutenção da saúde geral da população local. Letra A. Eliminar os caramujos de regiões afetadas pela esquistossomose. Até aí, beleza. Aplicando substâncias tóxicas na água das lagoas? Não. Aí você vai acabar contaminando a água e não vai conseguir combater o vetor. Letra B. Evitar a contaminação de corpos de água por ovos de esquistossomos, com a construção de instalações sanitárias. Essa aí é legal. Letra C. Evitar utilizar água de lagoas de regiões afetadas pela esquistossomose para beber ou para o preparo de alimentos. Essa não, porque a gente não pega ingerindo os ovos, a gente pega a larva, né, penetrando na nossa pele. Letra D. Impedir o consumo de carne crua ou mal cozida em regiões afetadas pela esquistossomose. Não é assim que se pega essa doença, né? Essa aí é a tênia, pelo consumo de carne crua ou mal cozida, não é a esquistossomose.
Letra E. Impedir o consumo humano de hortaliças regadas com água contaminada por esquistossomose. Essa aí parece com a letra C, né? A gente já viu que não é. Então, a resposta certa vai ser a letra B. Evitar a contaminação de corpos de água por ovos de esquistossomos, com a construção de instalações sanitárias. Então, além de pedir que o caramujo não tenha contato com os ovos, a gente também vai ter um saneamento básico. Essas foram as referências que eu utilizei para montar a aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se vocês se interessam por esse tema, né, de parasitas, vai ter outras aulas sobre isso, né, sobre viroses, bacterioses e protozooses. Então procure aí essas outras aulas, eu tenho certeza que você vai gostar.